Pedro, capítulo 3. Por gentileza, possa abrir comigo sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Estaremos lendo a partir do versículo 8 ao versículo 15. Vamos encontrar já, né? Muito bem. Diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles têm. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, ao Senhor neste momento nós oramos. Senhor Deus, diante da Tua palavra, suplicamos que o Teu Espírito Santo fale a cada coração que está, Deus, presente esta manhã. Que assim, Senhor, a Tua palavra, ela possa ir muito além daquilo que nós imaginamos. Sabemos que não vamos conseguir expressar as necessidades de todos que aqui estão, ó Senhor, nesta oração. Mas eu sei que o Senhor conhece o íntimo de cada um. Por isso, a minha oração é que o Senhor fale ao coração de cada um. É que o Senhor ministre, Senhor Deus, através do Teu Espírito, iluminando-os a entender a Tua palavra, a compreender o Teu propósito. Que assim possamos, meu Deus, fazer a Tua vontade, fazer aquilo que é agradável a Ti. É o que eu te oro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o Evangelho, ele é, sem sombra de dúvidas, a maior bênção que já recebemos. O privilégio de poder receber a palavra de Deus. A bênção e a maravilha de receber a orientação do próprio Deus. O Evangelho, a qual é a imagem do Senhor manifestada aos homens. Através da palavra de Deus, o Senhor tem se manifestado aos homens. Através da sua mensagem, Ele tem revelado a cada um de nós qual é a sua vontade, qual é o seu querer. Tem nos instruído acerca das dificuldades, mas também tem nos instruído acerca das bênçãos e das promessas. Em momento algum, a palavra de Deus, ela trouxe aos nossos corações uma mensagem enganosa ou ilusória, a qual prometia uma vida sem dificuldades, uma vida sem lutas ou sem dores. Ao contrário do que muitos pensam, o Evangelho, ele revela o caráter da natureza humana, manifestando ali também as suas falhas, os seus erros, a sua pecaminosidade, os desejos pecaminosos do seu coração, as suas
carnais, os apegos às coisas deste mundo, a malícia e a maldade que há no coração do homem, lamentavelmente são coisas que ainda acompanham as pessoas. Mas o Evangelho, ministrado através de Cristo Jesus, ele traz esta mensagem aos nossos corações, prevenindo-nos acerca de tudo isso, prevenindo-nos de que haverá dias difíceis, haverá momentos difíceis, haverá situações difíceis. Ele nos adverte que iremos conviver com pessoas difíceis. Iremos nos relacionar com pessoas difíceis. Você entende a maravilha que é a palavra de Deus na sua essência, na sua verdade, na sua transparência? E tudo isso é nos apresentado com o propósito de nos aperfeiçoarmos, de trazer às nossas vidas um aperfeiçoamento, segundo não aquilo que nós imaginamos ou queremos, mas sim, segundo aquilo que o Senhor determinou já para as nossas vidas por meio da sua palavra. E quando Pedro ele traz essa mensagem para a igreja do Senhor, aqui também ele faz um apelo, um chamado maravilhoso a todos os cristãos. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar. E assim, qual deve ser o nosso modo de pensar? Nós devemos ser semelhantes a Cristo. Devemos ter a mesma mente de Cristo. Devemos ser um com Cristo. E aqui o chamado de Pedro é justamente para que a igreja busque assemelhar-se a Ele. Que a igreja olhe para Ele, Jesus, como a referência ou o padrão a ser seguido. Pois esse é o propósito da vinda de Cristo. Nos dar exemplo para que o possamos seguir. Ele fez o seu trabalho com maestria, de forma impecável. O Senhor conduziu a sua vida enquanto aqui na terra, o seu ministério perfeito. E quando estava na cruz, concluindo ali o seu trabalho, ele proferiu as seguintes palavras: está consumado. Aquilo a qual cabia a Cristo fazer, ele fez por nós na cruz, deixando-nos agora o Espírito Santo, o qual nos ilumina, o qual nos instrui segundo a sua vontade. Agora cabe a cada um de nós trabalhar a nossa mente e o nosso coração para sermos semelhantes ao Senhor. Precisamos cultivar a fé, a esperança, o amor em nossos corações. Precisamos nos quebrantar de todo o nosso egoísmo, de todo o nosso egocentrismo, de tudo aquilo que sabemos, de tudo aquilo que entendemos. Como diz Paulo, despojai-vos do velho homem e revistam-se do novo. Uma vez que estando em Cristo nós somos novas criaturas, como podemos ainda viver nos antigos padrões? É chegado o momento de pensarmos semelhantes a Cristo, de sermos compassivos, como diz o texto, amarmos uns aos outros fraternalmente, de sermos misericordiosos, humildes, mansos,
sabendo suportadores, sabendo carregar em si mesmos, sobre os seus ombros e sobre o seu corpo e sobre o seu coração, as dores que forem necessárias para manterem-se nos caminhos do Senhor. É necessário pensarmos assim como Cristo, uma mentalidade capaz de renunciar a si mesmo, abrindo mão de todos os seus privilégios, para agradar unicamente a Deus. É necessário, para termos paz, aprendermos a lidar com as consequências do pecado no mundo, entendendo que vivemos em um mundo na qual estamos rodeados pelo pecado, na qual o inimigo ele procura de todas as formas nos tragar. Mas como podemos então permanecermos íntegros, retos, em meio a um mundo tão conturbado pelo pecado? Seguindo o exemplo de Cristo, carregando em seus corações a palavra de Deus, suportando dores, suportando angústias, suportando sofrimentos, visando o bem maior, que é o nome do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado. Precisamos entender urgentemente uma verdade que é relutada por muitos, uma verdade que as pessoas não querem aceitar. Somos escravos, não temos vontade própria. Somos escravos. A nossa vida tem um dom, irmãos. O Senhor Jesus é o dono da nossa vida. Nós entregamos a Ele voluntariamente. Lembra disso? Lembra daquele dia em que você decidiu entregar a sua vida a Jesus? Pois bem, talvez precisamos todos os dias pela manhã lembrar disso. Lembrar que eu entreguei a minha vida a Jesus. Logo, se eu entreguei a minha vida a Jesus, ela não pertence mais a mim. Ela agora pertence a Ele. Então Ele é o Senhor e eu sou o servo. Mas vivemos dias tão difíceis, de mentes tão endurecidas pelo pecado, tão sufocadas pelo mundo, que as pessoas estão invertendo completamente a hierarquia. Elas querem ser glorificadas, elas querem que o Senhor as glorifique. Elas querem que o Senhor as abençoe. Elas querem receber. Querem ser honradas, querem ser exaltadas. E dentro desse contexto, os papéis acabam se invertendo. E o Senhor passa agora a ser servo. E o que é servo agora quer exercer o papel de Senhor, querendo que as suas vontades prevaleçam. Não é assim que funciona. Nunca foi assim. E nunca será assim. Continuando, ele diz: quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade, afastem-se do mal e façam o bem. Busque
a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E se vocês prestarem atenção, tem uma palavrinha muito interessante aqui neste versículo 11. Observaram essa palavra aí? Afastem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz com o quê? Perseverança. Aqui ele enfatiza a necessidade de você perseverar. Quer dizer que não é uma ação única, mas um processo. Ou seja, não é um ato, mas sim um processo. Não é eu entregar a minha vida a Jesus e está tudo resolvido. Agora eu sou crente. Tudo resolveu-se? Claro que não. Você deu o primeiro passo. Agora inicia-se uma jornada, uma vida na qual você vai aprendendo com o Senhor. Cito novamente a vocês Mateus capítulo 11, né? Versículo 28. Tomai sobre vós o meu jugo e o quê? Aprendei de mim. E ali o Senhor ele vai instruindo os seus escravos a viverem uma vida de mansidão, aceitando. Agora esse é um dos pontos-chave, gente. Aceitando o jugo do Senhor, ou seja, aceitando a sua condição de servo do Senhor, se submetendo às vontades do Senhor, perseverando na busca daquilo que é agradável a Deus. E aí, perseverando quer dizer que vai ter muitas dificuldades, vão ter muitos obstáculos, vão ter muitas barreiras, que muitas vezes você vai cair, que muitas vezes você vai ter dias difíceis, mas você não vai desistir. Sempre que cair, você vai levantar e continuar o seu propósito e perseverar até aonde? Fim. Perseverar até o fim. Tendo uma certeza nos nossos corações, que diz no versículo 13: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Se você perseverar no que é certo, se você fizer o que é certo, o Senhor te concederá graça. O Senhor te concederá graça. Porque mesmo em meio ao sofrimento, se vocês têm a graça do Senhor, lembra da palavra dele a Paulo? Quando Paulo orava para que ele tirasse o seu espinho da carne? E a resposta de Deus a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Se você tem a graça de Deus, você tem o necessário, você tem o suficiente para vencer as dificuldades e as adversidades deste mundo. Então, se você faz o que é bem, queridos, nada neste mundo vai poder te maltratar. Porque até na dor, até na angústia, olha como Deus é maravilhoso. Quando você faz a vontade dele, até no meio a dor e a angústia, ele te concede paz. Agora veja o versículo 14. Todavia, mesmo que venha sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Olha aí. Essa era a hora, irmãos, de dar um amém ou glória a Deus. Mas ninguém dá glória a Deus por sofrer. Ninguém diz amém por sofrer. Ninguém gosta disso, porque ninguém gosta de sofrer. Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Que bênção, não?
resposta que você me perguntou aí. Que bênção! Mesmo que você sofra fazendo a vontade de Deus, porque isso lhe trará felicidade. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados, porque o modo de pensar de vocês é diferente de Deus. Não precisamos ter os mesmos medos que todo mundo tem, porque o nosso propósito é diferente. Antes, diz o versículo 15: santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Antes de santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Não tenham medo. Não apeguem-se às coisas do mundo. Estejam preparados para sofrer. E antes de tudo isso, santifiquem Cristo. Coloque o Senhor em primeiro lugar no seu coração. Obrigado. Santifiquem ao Senhor. Glorifiquem ao Senhor. Dê ao Senhor, irmãos, a primazia da sua vida. Façam tudo para Ele. Façam tudo para a glória de Deus. Sofram para a glória de Deus, amém? Sofram para a glória de Deus. Se tiver que sofrer, sofra por fazer a vontade de Deus, porque certamente isso valerá a pena. Porque essa sua atitude, ela vai nos capacitar a responder a qualquer pessoa e perguntar qual é a razão da esperança que há em seu coração. E se alguém me perguntar por que você é crente, você saberá responder. Se você santificar a Cristo no seu coração. Se você tiver Ele em primeiro lugar no seu coração. Se você tiver o seu coração voltado para Ele, você não terá nenhuma dificuldade de expressar e demonstrar a todos a razão da sua esperança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma semana de muita paz. Espero sinceramente que esta palavra de alguma maneira possa auxiliar-nos, possa fortalecer-nos nesta caminhada. Pense diferente, uma mentalidade diferente, porque você é de Cristo e não do mundo. Que Deus nos abençoe. Então vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus em nome do Senhor Jesus. Querido e maravilhoso Deus, ao Senhor nós damos toda a honra e toda a glória. Pedimos assim, meu Pai, que esta palavra possa auxiliar, Deus, a nossa trajetória como cristãos. Que o Senhor, através do seu Espírito, possa vir, Senhor, falar poderosamente a cada um de nós. Que o Senhor nos instrua, nos oriente cada vez mais e trabalhe em nossos corações para aceitarmos a nossa condição de servos e buscarmos sempre servir e obedecer unicamente ao Senhor, renunciando às nossas vontades e aceitando a cura sobre as nossas vidas. É o que te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e uma boa semana.